Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi. O meu nome é Gustavo, sou professor de História do Colégio Valparaíso e sejam bem-vindos ao segundo episódio do CV e História. Neste tempo de coronavírus, uma das grandes perguntas é: será que sobreviveremos? O quê? O que será do amanhã? Como? Como o mundo superou grandes crises lá no passado? Neste vídeo de hoje, iremos abordar alguns grandes eventos históricos. Antes de começar, se inscreva aqui no canal, já dê o seu like e ative o sininho, beleza? Vamos começar esse CV História de hoje falando sobre a peste negra. No último vídeo eu falei com vocês que a peste negra foi uma doença que dizimou 1/3 da população na Europa durante a Idade Média. Mas será que a peste negra ela ainda existe hoje? Como é que essa doença ela foi controlada ao longo dos tempos? Interessante! Respondendo à primeira pergunta, a peste negra ela também pode ser chamada de peste bubônica e ela ainda existe. Fala, não me diga! Tanto é que hoje estamos tendo 2 casos de peste bubônica na Mongólia, que é um país que fica lá na Ásia. 2 pessoas resolveram comer um bichinho, coisinha fofa, que é a marmota, como vocês podem observar aí na imagem. Eles comeram a marmota cru e acabaram se infectando, acabaram tendo essa doença, que é transmitida através de uma bactéria. Então toda uma região da Mongólia teve que ser isolada para que a doença ela não fosse propagada para outros lugares. Constantemente a peste bubônica ou a peste negra, ela acontece em alguns lugares do mundo, mas logo ela é controlada. Os últimos grandes surtos que nós tivemos foi lá no século XIX, século XVIII. Por exemplo, no século XVIII, a gente vai ter um surto na Rússia, onde vai matar cerca de 100 mil pessoas. Mas desde então a doença ela vem sendo controlada. Por quê? Porque a medicina ela se desenvolveu, hoje a gente tem tratamentos e também porque houve uma melhora no saneamento básico e na higiene pessoal das pessoas. Uma característica também interessante sobre a peste negra, sobre o tratamento lá na Idade Média, é em relação ao consumo de cerveja, que vai auxiliar que a doença ela pare de ser propagada. Naquela época, a gente tinha algumas figuras religiosas que eram responsáveis pela produção da cerveja lá na Europa. Então, eles falavam o seguinte: você aí, pare de beber água, essa água está contaminada, beba a cerveja. E isso ajudou em certo ponto. Por quê? Porque a cerveja ela passava por um processo de fermentação, fazendo com que o pH da cerveja ficasse lá embaixo e não houvesse o desenvolvimento de alguns micro-organismos que ocasionavam a doença. Gustavo, você tá me falando que a peste negra ela parou de ser transmitida por conta da cerveja? Não, nada a ver, irmão. Eu falei que a cerveja ela ajudou, já que as pessoas deixaram de consumir uma água contaminada e passou a beber uma cerveja que era uma bebida que passava por um tratamento, por uma purificação. Outros 2 grandes eventos que podem trazer lições para um homem no tempo presente é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu lá no século XX. A Primeira Guerra Mundial ela ocorreu entre os anos de 1914 até 1918. E durante esse evento, o grande país derrotado foi a Alemanha. E morreu. A Alemanha ela vai ser derrotada e vai sofrer uma punição severa através do Tratado de Versalhes. Essa punição vai gerar um sentimento de ódio no país e vai fazer que uma pessoa chegue ao poder, um tal de Adolf Hitler.
O Adolf Hitler ele vai acabar gerando a Segunda Guerra Mundial. E lá na Segunda Guerra Mundial, um evento que ocorreu entre 1939 até 1945, novamente a Alemanha vai sair como grande país derrotado. Hello, darkness, my old friend. Só que agora a Alemanha ela vai conseguir se reerguer economicamente. Por quê, Gustavo? Como a Alemanha se recuperou? Aliás, Gustavo, como o Japão também se recuperou, já que o Japão ele também foi derrotado durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou duas grandes bombas sobre o país, como a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. A Alemanha e o Japão eles vão se recuperar por conta de um plano chamado Plano Marshall, mas não é somente o Plano Marshall que ajuda nessa recuperação. A gente tem um auxílio econômico de alguns outros países, também temos todo um investimento para setores prioritários, por exemplo, o setor da indústria, o setor da educação e etc. Mas o Plano Marshall é um plano de ajuda econômica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vai dar mais de 30 bilhões de dólares para a Alemanha e mais de 16 bilhões de dólares para o Japão, para que o Japão possa se reerguer. Eu sou rica! No caso da Alemanha, ela também tem um auxílio dos países da Europa Ocidental. Tem um grande historiador que fala sobre isso, que é o Tony Judt. O Tony Judt ele escreveu um livro chamado Pós-Guerra e ele fala o seguinte: se os países da Europa Ocidental, como a França, a Itália, não ajudassem a Alemanha a se reerguer após a Segunda Guerra Mundial, eles poderiam ter novamente aquele sentimento de ódio lá depois da Primeira Guerra Mundial, como aconteceu por conta do Tratado de Versalhes. Além disso, a Alemanha se reerguendo economicamente acabaria auxiliando todos os outros países da Europa, já que a Alemanha ela fornecia algumas matérias-primas. Então, dessa forma, a Alemanha ela consegue se reerguer, né? Palavra difícil. Não. Economicamente. Mas ainda vai viver uma crise política, né? Tanto que a Alemanha ela vai ser dividida em duas fases durante a Guerra Fria. Uma Alemanha Ocidental e a outra Alemanha Oriental. Até aqui eu falei com vocês apenas sobre eventos, sobre fatos históricos que aconteceram na Europa e no Japão. Mas a gente pode pegar fatos históricos que ocorreram no Brasil e trazer lições para a atualidade. Será que a gente já sofreu com grandes crises na história? Sim, nós sofremos com várias grandes crises. Mas para hoje, iremos falar somente sobre a revolta da vacina, que ocorreu lá no início do século XX e afetou o estado do Rio de Janeiro. Naquele período, nós tivemos três grandes doenças. A primeira, a febre amarela, depois a peste bubônica e por último a varíola, que chegamos a comentar no último vídeo, que foi uma doença devastadora. Então, dentro deste contexto da época, o prefeito da cidade, o senhor Pereira Passos, ele começou algumas transformações. Ele irá começar as reformas urbanas na cidade. São reformas que visam promover um melhor saneamento básico e modernizar a cidade. Para que isso aconteça, as pessoas elas serão retiradas dos grandes casarões que tem no centro da cidade. Então, as ruas vão enlarguecer e as pessoas irão para a rua. Que deselegante! Né? Só que aí essas pessoas elas vão começar a subir o morro. Dentro dessa perspectiva, as pessoas vão começar a construir as favelas. As favelas ganham força neste período da revolta da vacina, mas não para por aí. Meu Deus! Nesse contexto, a gente também vai ter a vacina obrigatória, a Lei Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz é o médico, por exemplo, que dá nome hoje ao Instituto Fiocruz, né? Que a gente tanto observa na televisão. A Lei Oswaldo Cruz, ela tornava a vacina obrigatória, só que as pessoas elas não sabiam para que servia a vacina. Por exemplo, hoje quando a gente fala em vacina, a gente está o quê? Extremamente
ansioso para que a gente possa solucionar o problema do coronavírus. Só que naquela época não funcionava bem assim. As pessoas não sabiam para que servia a vacina, e a vacina ela trazia ainda algumas outras obrigatoriedades caso você não a tomasse. Por exemplo, a pessoa, para matricular o seu filho na escola, ela precisava tomar a vacina. Jura? A pessoa, para conseguir um emprego, a pessoa, para casar, para que o amor pudesse acontecer, ela tinha que ser vacinada. Não acredito, mano. Então essas pessoas vão começar a irem para as ruas, né, e vão protestar contra o governo. O Pereira Passos vai reprimir o pessoal violentamente. Algumas pessoas serão presas e algumas outras pessoas serão enviadas para o Acre. Sim, o Acre sofre bullying desde essa época. Mas enfim, no final das contas, o Pereira Passos ele consegue controlar esses protestos, né? E a vacina, ele coloca essa vacina agora como optativa. Então ela não vai ser mais obrigatória. No final das contas, as pessoas elas começam a tomar a vacina e essas doenças vão sendo solucionadas aos pouquinhos. Então, pessoal, esse foi o CV História de hoje, falando sobre grandes crises globais. Não deixe de se inscrever no canal do Colégio Valparaíso, ativar o sininho e dar aquele like. Caso você tenha alguma dúvida ou queira sugerir algum tema, pode enviar por e-mail que irá aparecer aí embaixo. Beleza? Então, esse foi o nosso CV História. Até a próxima!